1 Samuel 17. Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram-se muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. E Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga em que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas, e, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará um homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desejas para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim,
lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo um leão com um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ah, meu Deus. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los numa alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Davi encontra-se com um gigante e mata-o. E, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus dedos, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os povos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão numa forja, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Então disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita.